Quando a gente fala de saber fazer uma apresentação de impacto, é lógico que a história é muito importante. Como eu falei na aula anterior, a história é até muito mais importante do que os slides, por exemplo. Mas outro fator fundamental é a presença. Essa pessoa que está apresentando, que está dando um curso, que está falando para uma audiência, como é que será que está o alinhamento dessa pessoa em termos do que ela sente, em termos do que ela pensa e em termos do que ela faz? Então é isso que nós vamos abordar na aula de hoje. Vem comigo. Eu sou Daniel Santos, estou muito feliz de ter você aqui no meu curso. Hoje é a aula 3 do nosso curso Como Fazer Apresentações de Impacto. Se você está chegando agora, clica aqui embaixo na descrição do vídeo para você assistir a primeira aula e a aula passada, onde eu falei do poder da história. Como você monta a sua história com começo, meio e fim que façam sentido para você fazer uma apresentação realmente boa. Hoje nós vamos falar do poder da presença nessa arte maravilhosa que é a arte de apresentar. E já quero te convidar para você se inscrever no meu canal do YouTube, youtube.com/Daniel de Santos, e visitar meu site também. Bom, tem um termo muito bacana que eu não encontrei uma tradução exata para o português, mas aqui nos Estados Unidos a gente fala muito disso no mundo das empresas, que é leadership presence, ou seja, qual é a sua presença quando você está fazendo uma apresentação, quando você está liderando uma reunião? E o que é presença, afinal de contas? Você pode falar, poxa, mas é lógico que eu tenho presença, eu estou no ambiente. Estar no ambiente por si só não é presença. Presença nesse sentido é o que eu falo está alinhado, tem coerência com o que eu sinto e com o que eu faço. Vamos repetir porque isso é muito importante. O que eu falo é coerente com aquilo que eu sinto e com aquilo que eu faço. Será que tudo aquilo que você está falando para os outros está alinhado com o que você está sentindo e com o que você está fazendo? Eu me coloco como um aprendiz nessa área, tá? Como um ser humano, muitas vezes não está alinhado, né? E quando não está alinhado, o que acaba acontecendo? Isso daqui, né? Então, é como a maioria de nós aparece, como a maioria de nós manifesta a sua presença nos diferentes papéis da vida, pode ser como marido, como esposa, pode ser como dono de empresa, como funcionário, pode ser como pai, como mãe, enfim. Se eu pegar todos os nossos papéis da nossa vida, a gente aparece, na maioria das vezes, assim, desse jeito. Tanto quanto indivíduo, quanto como um grupo. Muitas vezes no quê? A gente tem uma mente super desenvolvida, grande, né? A gente tem essa tendência de achar que a única coisa que importa é a nossa cabeça, né? É quase como se a gente estivesse andando de um lugar para o outro e só vendo o que acontece aqui dentro dessa caixa. Então a gente tem uma cabeça bem desenvolvida e essa ideia de que tudo vai se resolver pensando e refletindo. Emoções é um negócio que a gente tem dificuldade de lidar com as emoções, até pela educação que a gente teve, por toda a cultura que a sociedade vendeu para a gente, de que emoção é uma coisa secundária, não é tão importante você sentir quanto você pensar. E coisas a mais que vem aí, depende de cada cultura, de cada gênero, mas, por exemplo, no Brasil, muito forte, lá nos anos 80, nos anos 90, que é quando eu cresci, aquela história de menino não chora, homem não chora, né? Então, você é homem, você não pode manifestar seus sentimentos. E o corpo, que é uma coisa que é lógico, é super importante, mas de alguns anos para cá só que a gente começou a falar da importância do corpo e da energia, né? De como que a motivação está alinhada com essa energia do corpo. Como cuidar do nosso corpo para garantir com que eu me manifeste bem nos ambientes. Então, essa falta de coerência é também conhecida como dor, como sofrimento, preocupações, doenças e tudo mais, né? Bom, e eu me coloco assim, muitas vezes, como eu falei, também sou um principiante, né, nessa arte de trazer mais coerência, trazer mais alinhamento para a minha vida. Porque, afinal de contas, o trabalho que a gente quer ter, para que a gente possa fazer apresentações fantásticas e para que a gente possa
ser a nossa melhor versão em qualquer papel da nossa vida é trazer a coerência, trazer um alinhamento, ou seja, como eu falei antes, aquilo que eu falo está alinhado com os meus sentimentos e está alinhado com a minha energia, com a minha emoção e com a minha energia de corpo, né? Você já teve aquela sensação de estar, às vezes, num determinado ambiente e até, sei lá, vamos imaginar que está numa festa familiar, né? E tá com uma energia muito baixa, tá com aquela coisa assim, puta que saco, eu tenho que ficar aqui. Então sua energia fica baixa, você fica ansioso, você fica olhando pro relógio para ver que horas vai ser a hora de ir embora e tudo mais, né? Ou seja, do ponto de vista de corpo, de energia e de emoção, você não tá lá, você não tá presente, você só tá presente na sua cabeça, né? Porque você se convenceu por algum tipo de narrativa aqui de que você tinha que ir, né? Então isso acontece muito com a gente. Eu dei um exemplo aqui da família, mas pode acontecer em qualquer outro tipo de situação. A questão é, Daniel, por que você está falando isso? O que isso tem a ver com fazer boas apresentações? Vamos lá. Bom, quando eu penso em criar coerência, que é alinhar esses três aspectos, eu vou acabar sendo uma pessoa, uma versão melhor de mim mesmo. E quando eu estiver fazendo uma apresentação, eu não sei explicar para vocês, pessoal, mas isso acontece, tá? A gente tem uma condição fantástica de captar o que o outro fala, o que o outro sente e o quanto que aquilo que está sendo falado é uma verdade para a pessoa ou não, né? Então, a gente tem uma capacidade enorme de não só notar a nossa coerência e a nossa falta de coerência, como perceber isso nos outros. Então, se você olha para alguém e vê, puxa, essa pessoa quando apresenta é fantástico, eu não consigo tirar o olho da tela, ou eu realmente estou ali presente, participando com a pessoa, né? Por que será? Porque muitas vezes essa pessoa tem uma coerência, né? Essa pessoa está alinhada, não é só o fato da pessoa ter treinado, não é só o fato da pessoa saber o que está falando, é o fato da pessoa ter uma coerência entre esses três domínios, corpo, emoção e cabeça, mente. Então, tem tudo a ver, né? Agora, como que eu desenvolvo coerência? Como que eu faço com que esses três aspectos estejam alinhados para mim, no meu dia a dia? E realmente não é algo tão fácil assim, mas todos nós podemos começar o nosso caminho, a nossa jornada, né? Então, se eu olhar para esses três aspectos, hoje a gente vai fazer uma aula mais curta e nós vamos olhar para a cabeça, nós vamos olhar para o nosso cabeção aqui, porque quando a gente pensa em ser humano, a gente pensa em quem a gente é, a tendência de primeiro valorizar isso aqui, né? A hora que as coisas estiverem mais ou menos arranjadas na nossa cabeça, que a gente vai olhar a nossa emoção e nosso corpo e tudo mais. Na verdade, eu não concordo com isso, mas é como a gente foi criado. Então, eu vou começar pela mente, mas na próxima aula nós vamos falar desses outros dois domínios super importantes, que são emoção e corpo. Então, bom, uma coisa muito importante quando a gente pensa na nossa mente é a gente olhar o seguinte: quais são as crenças que a gente tem? Todo mundo tem crença. Crença é algo importante, tá? A gente não tem que cair nessa ideia de que, puxa, crença é algo que eu tenho que evitar, ou toda crença está errada. Não, a gente precisa de crenças para viver. Se a gente não tivesse crenças, né, como é que eu ia sair de casa? Se eu não acreditasse que o carro funciona, como é que eu ia chegar e ligar o carro e querer sair para trabalhar, né? Então eu preciso de crenças para viver. O problema é que a gente, naturalmente, pelo nosso desenvolvimento da nossa vida, a gente acaba desenvolvendo crenças que nos levam para frente, que nos impulsionam, e crenças que nos limitam. E aí é a hora que a gente tem que começar a olhar para isso, porque essas crenças que limitam a gente tem uma tendência natural a olhar para elas e achar que elas são a verdade universal, né? Ou seja, sempre foi assim, sempre será e nunca vai mudar, né? Então, se eu pegar uma crença que limita a gente, específica para esse tópico de hoje, que é como fazer boas apresentações, como fazer apresentações de impacto. Bom, tem várias, né? Eu posso trazer essa primeira aqui. Não sei falar em público, né? Não sei falar em público, fico nervoso quando eu falo em público e, cara, na boa, não vou aprender, sabe? Não vou aprender porque eu já tentei fazer isso tantas e tantas vezes e até hoje eu nunca aprendi. Já tô velho demais para aprender. Então,
é melhor eu ficar no meu canto, mais ali na minha mesmo, e a hora que tiver chance de apresentar, eu vou falar para outra pessoa aí, eu não vou. Então, essa é uma crença muito comum, né? Que pode estar junto com a gente. E aí, gente, se eu tomar a atitude natural, que é beleza, é, eu vou estudar esse tema de apresentações, eu vou ler um livro sobre apresentações, eu vou tentar copiar alguém que apresenta bem, sem trabalhar a crença, vai ficar muito difícil mudar, né? Vai ficar muito difícil começar a ter uma performance boa nesse setor. E esse é um erro que muita gente comete, inclusive muitos coaches cometem essa ideia, esse erro, porque a relação do coaching tradicional é assim, o que você quer? Eu quero perder peso. Legal, você quer perder peso? Vamos montar um plano para você fazer academia. Depois de um tempo a pessoa não conseguiu perder peso. Por quê? Porque não foi feito nenhum trabalho de olhar para a crença da pessoa. Foi somente aquela ideia de, ok, o que você quer, qual o seu objetivo e quais são as ações que você tem que fazer para chegar até lá. Nessa abordagem, que é a abordagem da nossa presença, de como a gente se manifesta, e aqui a gente está falando de começar pela mente, pela cabeça, a gente vai primeiro olhar qual é a crença que está me limitando. Isso pode aplicar para todos os outros tipos de crença. Tá? Eu estou trazendo o exemplo aqui da crença que fala de apresentações em público. Se você tiver essa crença, você vai identificar a crença, esse é o primeiro passo. O segundo passo é olhar para os fatos que sustentam essa crença. Toda crença está baseada em fatos, de certa maneira. Né? Então você vai olhar, por exemplo, não sei falar em público porque há 5 anos atrás, quando eu fui fazer uma apresentação, eu fiquei super nervoso e não consegui fazer a apresentação, gaguejei, ou então me perdi completamente e foi um desastre. Ok. Essa situação foi um fato que aconteceu há 5 anos atrás. Quando eu falo assim, fiquei nervoso e foi há 5 anos atrás, isso é um fato. Quando eu falo foi um desastre, já não é mais um fato, já começa a ser uma história. Né? Eu comecei a criar, em cima do fato, uma história, uma nova camada, uma história adicional que acabou transformando esse acontecimento, que era uma coisa desse tamanho assim, em algo enorme. Né? E aí eu olho para isso como esse algo enorme, essa coisa que assim, um bode no meio da sala que eu nunca vou conseguir tirar. Né? Então, assim, puxa, eu não sei falar em público porque foi um desastre, as pessoas me acharam ridículo, as pessoas ficam pensando que nunca mais vão me chamar para nada e tudo mais. Toda essa parte é história, não é fato. O fato é, você fez uma apresentação há 5 anos atrás e você ficou nervoso, porque você se sentiu suado, você perdeu um pouco de concentração com qual era o seu discurso e tudo mais. Isso é o fato. Todo o resto é história. Então, começamos com a nossa técnica, identificar a crença que está te limitando, identificar os fatos que sustentam essa crença, identificar as histórias que sustentam essa crença, tá? Você vai perceber que grande parte dessas crenças limitantes, elas estão muito mais baseadas em histórias do que em fatos, né? E aí, isso vai começar a te dar uma certa liberdade para falar, poxa, peraí, e se eu começar a substituir essa crença por um outro tipo de crença? Por uma crença que vale mais a pena para mim, uma crença que seja mais baseada em fatos, né? Se eu trazer para esse exemplo de uma pessoa que tem essa crença, não sei falar em público, pode ser porque essa pessoa, quando era criança, muitos anos atrás, sofreu bullying, né, na escola, quando foi fazer uma determinada apresentação e ficaram os coleguinhas lá dando risada, apontando para a pessoa, né? Ok, foi um acontecimento, foi um fato, mas que machucou, que criou histórias negativas que a própria pessoa fica contando para ela mesma, né? Ok. Então, se a gente olhar para isso, a gente pode muito bem olhar e falar, ok, foi um fato que trouxe histórias negativas e agora eu quero mudar. Como que eu faço para mudar? Bom, primeiro a gente começar a olhar como que a gente aprende. E aqui tem uma outra coisa muito bacana que é a gente, como adulto, a gente aprende de um jeito diferente das crianças, né? Então a criança, ela tem muita coisa de que aprende vendo o outro, né? Praticamente muitas vezes não precisa de teoria, ela só vê e imita, né?
O adulto, sim, precisa de teoria, precisa de curso, precisa de algo formal. Só que a gente tem essa tendência de acreditar que um curso vai resolver tudo, né? Uma teoria vai resolver tudo, quando na verdade não é bem assim. Essa, por sinal, falando em teorias, essa teoria foi criada pelo Charles Jennings, que é um escritor, um executivo que trabalhou na Thomson Reuters. Você pode ver o período aqui, foram de 2002 a 2008, liderando toda o grupo de treinamento e desenvolvimento da empresa, com mais de 50 mil funcionários. Então, essa pessoa, você pode perceber que o Charles, ele fez um teste, né, digamos assim, enorme, com uma amostra enorme, 55 mil pessoas. E ele acabou descobrindo o quê? Que a gente aprende também fazendo experiências. Então, tem uma semelhança entre como o adulto aprende e a criança aprende. Eu diria que a criança até mais fazendo, né? A gente precisa de 70% fazer. A gente precisa de 20% de troca, de compartilhar, ou seja, eu tenho que ver o outro fazendo, eu tenho que trocar ideia com a outra pessoa, eu tenho que estar disposto a falar, olha, eu fiz tal coisa, funcionou, o que você acha? Ou receber feedback e tudo mais. E 10%, olha que coisa, hein? Olha que número, 10% de aprendizado formal, que é bem diferente do que a gente costuma pensar, né? A gente costuma pensar que, nossa, 70%, 80% vai ser, eu vou fazer um curso e a partir daí eu já sei de tudo, né? Na verdade, não, isso é 10%. Então, meu convite para você é, ok, vamos estudar? Vamos estudar. Você está aqui comigo estudando e fazendo uma coisa mais teórica, né? Quando você terminar essa aula aqui, se você quiser continuar praticando, né, e é muito importante que você continue, você vai precisar fazer o quê? Começar a olhar outras pessoas apresentando. Começa a prestar atenção. Liga aí no YouTube, sintoniza vídeos de bons apresentadores. Olha aí para o Martin Luther King, olha para o Kennedy, olha para o Obama, olha para muitas outras pessoas, né, que falam bem em público. Então você vai rapidamente encontrar gente boa aí. E presta atenção o que faz essa pessoa ser um bom apresentador. Por que as pessoas prestam atenção nessa pessoa? Você vai ver que tem muito a ver com a presença que eu falei. Tem muito a ver com o fato de que a pessoa está dizendo algo da boca para fora, da cabeça para fora, que ressoa muito com o coração da pessoa. A pessoa acredita naquilo. E tem toda uma energia, tem todo um corpo envolvido. E por fim, você vai ter que praticar, né? E aí, gente, tem muitas maneiras de praticar. Você pode praticar em frente ao espelho, você pode praticar em frente a uma sala com uma audiência, sem ninguém assistindo, né? Uma sala vazia. Você pode praticar em frente ao seu marido, a sua esposa, né? Fazer a apresentação para uma pessoa, tá? Mas é muito importante que você pratique, tá? Então, esse é o convite que eu quero te fazer. Por quê? A partir daí, a gente vai acabar trocando a nossa crença limitante por uma crença que vai jogar a gente para fora, que vai jogar a gente para algo maior, para algo melhor, né? Para fora daquela caixinha, daquele quadradinho de limitação. Vai levar a gente para uma oportunidade totalmente nova. Então, a gente vai criar uma nova crença, que pode muito bem ser, por exemplo, essa. Sim, eu posso aprender a falar em público. Nunca é tarde para aprender. Independente da idade que eu tenho, eu posso aprender. E para aprender, eu preciso ter fatos que vão sustentar essa crença. Então, ok, eu vou fazer um curso. Mas mais do que fazer um curso, eu vou praticar. Eu vou praticar toda semana. Eu vou praticar todo dia. Né? Nem que seja 5, 10 minutos por dia. Se tiver chance de fazer apresentação na minha escola, faculdade, empresa, em qualquer lugar, eu vou levantar a mão e vou falar, daqui que eu apresento. Vai dar o frio na barriga? Vai. Mas você vai levantar a mão e vai apresentar. Por quê? É a sua jornada de aprendizagem, é a sua jornada para ser uma nova versão de você mesmo, tá? Daniel, e o resto? Né? Como é que eu consigo alinhar a minha presença? Como é que eu consigo manifestar uma versão melhor de mim mesmo a partir do meu estado emocional? Ou a partir da minha energia de corpo? Será que a atividade física me ajuda a fazer uma apresentação melhor? Será que meditação me ajuda a fazer uma apresentação melhor? Será que exercício de respiração? Será que se eu assistir um filme de comédia antes de uma apresentação em que eu estou muito tenso me ajuda? É claro que ajuda. E é isso que nós vamos falar na próxima aula, tá? Então, na próxima aula nós vamos trabalhar o lado de emoções e o lado de corpo.
Tá aqui um pouco sobre mim. Vou deixar aqui o meu canal no YouTube. Por favor, se inscreve aí, deixa seu comentário, dá um joinha no vídeo, tá? Divulga pra galera, divulga pros seus amigos aí da faculdade, seus amigos da empresa. Como você está percebendo, esse é um curso bem diferente. Eu não vou ficar trazendo tecniquinha aqui, formulinha pronta, nada disso. Só que o que eu trago está baseado na minha experiência como executivo de 20 anos aí, e fazendo apresentações, não só em português, não só no Brasil, mas fazendo apresentações em inglês para audiências do mundo inteiro, né? Então, que é uma coisa muito bacana, que eu gosto muito também, porque aí entra um pouco aquele fator que eu falei na última aula, de como você engajar uma audiência numa cultura diferente, uma audiência que tem uma tendência a reagir de uma maneira diferente. Então, isso é uma coisa que eu amo, tenho muita paixão em fazer isso, ok? Um grande abraço, tenha uma semana aí maravilhosa pela frente e a gente se vê na próxima aula.